Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o último relatório gerencial do CPTS11, um fundo aí imobiliário do segmento de papel que é de base 10. Então tem muitos investidores que investem nesse fundo. Então vamos ver como é que esse fundo se desempenhou no último mês de abril. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. E se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. Só passando aqui para vocês, atualmente o CPTS11 está custando aqui R$ 8,53, dividend yield de 10,80%. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 8,98, então ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. P sobre VP de 0,95, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 5%. Patrimônio de R$ 2,8 bilhões de reais. Conta aqui com um pouco mais de 383 mil cotistas, liquidez média diária aqui na faixa dos 8,8 milhões de reais, uma boa liquidez. E seu último rendimento pago foi aqui de 8 centavos por cada cota e correspondeu a uma rentabilidade de 0,94%. Então vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conferir algumas informações correspondentes ao último mês de abril. Primeiramente aqui podemos ver algumas atualizações. Descendo aqui, a gente pode ver que seu número de cotistas aumentou, né? Se compararmos com o mês anterior, que foi no caso o mês de março. Esse daqui corresponde ao mês de abril. O seu CRIs, ele diminuiu a quantidade, ele tinha aqui 54 lá no mês de março e no mês de abril passou a ter 51. Devedores acabou subindo 1, ele tem 35 devedores dos seus CRIs, no caso. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seus CRIs que estão indexados ao índice IPCA tem uma taxa média aqui de taxa fixa de 8%, então elevou, se compararmos com o mês de março, né, que era de 7,51%, e os que estão indexados ao índice CDI acabou diminuindo, agora está de 3,13%. E 100% dos seus devedores estão em dia com o pagamento, né? Então o CPTS11, diferente de outros fundos imobiliários de papel, não está passando aí por situação de calote, o que é um ponto bastante positivo. Aqui no comentário do gestor, ele menciona que a gestão ela mantém um foco na estratégia do portfólio, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade. Ele menciona aqui também sobre algumas movimentações que o fundo ele realizou durante o mês de abril. Então ele comprou aqui 47,7 milhões em CRIs, com uma taxa de IPCA mais 8,23%. E ele menciona aqui também que vendeu 71,7 milhões em CRIs, com uma taxa média de IPCA mais 7,30%. Com respeito às alocações do fundo, então atualmente ele tem 67,3% de todo o seu patrimônio investido em CRIs, 27,8% investido em cotas de outros fundos imobiliários e 4,9% do seu patrimônio está em caixa. Ele menciona aqui também que o fundo está com 313 milhões em compromissadas, no caso operações compromissadas com CRI, o que equivale a 11% do PL. E essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,70% ao ano. Lembrando que essa questão aqui de operações compromissadas foi o que prejudicou o fundo alguns meses atrás, que fez com que os seus rendimentos caíssem junto com a sua cotação. Porém, agora ela está mais regular, né? Não está tão elevada como estava alguns meses atrás. Então, mostrando assim que a gestão tem conseguido equilibrar essa questão aí de operações compromissadas. Com respeito aos fundos imobiliários, pessoal, que atualmente ele investe, ele menciona o seguinte aqui, ó, que 29,6% dos fundos que atualmente ele tem são do segmento de shopping, e 23,3% são do segmento de renda urbana, 19,7% são de lajes corporativas e 13,7% são do segmento de logística. Então o fundo ele investe muito bem aí em fundos imobiliários de tijolo, que é um ponto bastante positivo. E aqui ele menciona, né, quais são os 5 principais fundos imobiliários que atualmente ele tem. No caso, os 5 fundos que ele tem maior patrimônio investido neles. 3 deles são fundos da própria casa, né? Aqui o fundo ele menciona algumas movimentações que ele realizou na carteira de fundos imobiliários que atualmente ele investe. Então ele mostra aqui 2 compras que ele realizou durante o último mês de abril, que foi aqui em emissões, né, já que tem o final do ticket está aqui com o número 15. E ele menciona aqui outros 2 fundos que ele também vendeu participações que atualmente ele tem, que foi no TRXF11 e no MOL11. Com respeito ao seu resultado financeiro, pessoal, correspondente ao mês de abril, podemos ver que no mês de abril ele teve uma receita total aqui de 32,5 milhões de reais, que foi uma receita muito boa se compararmos com os meses anteriores aqui, ó, que não ultrapassava os 30 milhões. Só teve o mês de fevereiro aqui que ele ultrapassou os 31, porém todo o restante foi inferior
a 30 milhões. Então, no mês de abril, ele teve uma receita muito boa. Suas despesas somaram aqui o valor de 7,1 milhões de reais. Porém, se repararmos, ele teve uma receita muito maior durante esse mês de abril por causa disso daqui, ó, ganho de capital através dos fundos imobiliários que ele vendeu. Somente aqui ele teve uma receita de 8,8 milhões de reais, diferente dos meses anteriores, ó, que viu uma receita muito menor. Então, pegando a sua receita total de 32,5 milhões e diminuindo pela sua despesa de 7,1 milhões, ele ficou aqui com um resultado líquido de 25,4 milhões de reais, o que correspondeu exatamente a 8 centavos por cada cota, que foi isso que ele distribuiu, né? 25,4 milhões de reais. Então, ele distribuiu exatamente o que ele gerou de receita durante o mês de abril. E ele menciona que ele tem aqui um resultado acumulado que nem chega a 1 centavo por cada cota, né? É um valor aí bem pequeno, que totaliza aqui 290 mil reais. Aqui podemos ver, pessoal, como é que está a sua exposição para o segmento atualmente. Então, atualmente, 27,9% do seu patrimônio está investido em cotas de outros fundos imobiliários e o restante está tudo aqui em CRIs, que ele divide aqui por segmento. Então, são CRIs que estão investidos aqui no segmento de logística e industrial, CRIs do setor aqui de shopping, CRIs do setor de varejo, também do setor comercial. Então, ele faz essa divisão aqui por segmento de CRIs. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver com respeito aos seus indexadores, né? E menciona também a taxa ponderada de aquisição. Então, ele menciona aqui o seguinte, que atualmente os seus ativos CRIs que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa de aquisição de 6,66% e atualmente está de IPCA mais 8,02%, que é uma boa taxa, considerada aí de ativos relativamente seguros. E 65% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA. E com respeito aos CRIs indexados ao índice CDI, a taxa de aquisição é de 3,10%, porém a sua taxa atual é de 3,13%, que também é uma taxa considerada aí relativamente segura. E atualmente ele tem aqui 2,3% do seu patrimônio investido em CRIs indexados ao índice IPCA. E com respeito aos fundos imobiliários, pessoal, que atualmente ele investe, aqui a gente pode ver o nome de cada um deles, né? Ele tem uma quantidade realmente muito grande de fundos imobiliários que ele investe. E aqui a gente pode ver o PL, no caso o patrimônio do CPTS-11 investido em cada um deles. Um ponto muito positivo que ele não tem concentração em nenhum fundo imobiliário, apesar dele investir em alguns ativos que são da própria gestora, no caso a Capitânia, mesmo assim ele não tem concentração. Se descermos aqui, podemos ver a exposição por segmento de cada um dos seus fundos imobiliários. Então, podemos notar o seguinte, que ele só tem aqui 6,3% dos fundos imobiliários que atualmente ele investe são de papel. Todo o restante praticamente são fundos imobiliários de tijolo de segmentos diferentes, como shopping, lajes corporativas, logística, imóveis comerciais, entre outros. Então, mostra que ele é bem diversificado realmente. Se você quiser ver de uma maneira melhor todos os fundos atualmente que o CPTS-11 investe, você pode vir aqui no site Estados Invest, ó, nessa opção aqui embaixo, ele vai mostrar o portfólio do CPTS-11 com respeito aos seus fundos imobiliários. Então ele vai novamente mostrar qual é o fundo que ele investe, o segmento desse fundo, o valor investido em milhões, a quantidade de cotas que atualmente ele tem e também o PL, né, no caso o patrimônio líquido do CPTS-11 investido em cada um deles. Então, você pode passar aqui e ir conferindo cada um dos ativos que atualmente ele tem. Como eu havia mencionado, ele tem uma quantidade realmente muito grande, bem significativa, e um ponto bom que ele é bem diversificado também com respeito aos seus fundos imobiliários. O CPTS-11, pessoal, é um fundo sim bastante interessante. Eu acho ele sim bastante interessante. É um fundo grande que tem uma diversificação muito boa, tanto nos fundos imobiliários que ele investe, também nos seus CRIs. Ele não tem concentração em nenhum desses ativos. Ele tem diversificação também com respeito ao segmento dos seus CRIs. Tem CRIs voltados ali para o segmento de shopping, de logística, industrial, entre outros tipos. Também a sua exposição para o segmento de fundos imobiliários também é bem diversificado. E tem um foco principal em fundos imobiliários de tijolo, o que minimiza também os riscos, né? Já que fundos imobiliários de tijolo são mais sólidos e traz uma maior previsibilidade para o futuro. Então esse é o fundo CPTS-11. A principal questão dele, que era a alavancagem, né, que ele tinha feito alguns meses atrás com as operações compromissadas, mostra-se que o fundo tem diminuído essa exposição, essa alavancagem que ele tinha feito, e isso vai ajudar o fundo a se desempenhar melhor. Como eu mostrei, esse mês de abril ele teve uma receita muito boa, especialmente aí com o ganho de capital, e como ele tem vários fundos imobiliários, então futuramente ele pode fazer aí bons ganhos de capital, trazendo uma receita maior para o fundo e, consequentemente, também distribuindo um dividendo maior para os seus cotistas, beleza? Deixe aí nos comentários, pessoal, sua opinião sobre o CPTS-11.
Você investe nele? O que é que você acha dele? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.